Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Senta que lá vem Varejo, um espaço dentro do NIC, Núcleo de Inteligência do Comércio, onde nós trazemos sempre convidados que são empresários de destaque de Maringá e região, e hoje voltamos com uma pessoa super especial, trazendo as outras 5 tendências do varejo. Maurício Reck, seja muito bem-vindo de novo ao nosso podcast. E hoje nós vamos dar continuidade, né, às nossas 5 novas tendências. Seja muito bem-vindo novamente à nossa terra, né, a Maringá. Hoje um pouco mais quente, né, Maurício? Se eu tô de volta é porque eu não falei tanta besteira da última vez, né? Então eu fico feliz de estar aqui sobrevivente do último podcast. E se as pessoas estão nos ouvindo ainda, espero que tenham gostado também. Foi maravilhoso. Já tá todo mundo aqui ansioso para ouvir sobre a IA, que a gente deu só uma pinceladinha lá no episódio anterior. Mas antes de mais nada, quem é tu, mulher? Verdade, né? Olha, eu esqueci de me apresentar. Bom, eu sou Adriana Puerta, sou consultora, especialista em negócios da moda, consultora credenciada no Sebrae, fã do Maurício Reck. Vamos deixar aqui, mas Maurício, vamos lá. Tem galera aí pedindo para voltar, tá? Ah, é? Então você, assim, agora vamos deixar oficializar aqui que todas as vindas para Maringá, essa casa está aberta, esse microfone aberto para você aí trazer todas essas tendências e falar de inovação, futurismo pra gente. Vou já marcar aí, ó, só de futurismo. Vamos. Maravilhoso. Eu sou a Ana, empresária do ramo de arquitetura, à frente do Rokai Neuroarquitetura, e no episódio anterior a gente falou bastante sobre conexão, diferencial de loja física, nostalgia, e hoje a gente vai falar sobre tecnologia, diversão, redes sociais. Eu estou ansiosa. Amo! Bora lá, então. Maurício, a gente começa com a primeira tendência, que é a IA invisível. O que é a IA invisível? Vamos lá, para o nosso empresário, micro e pequeno empresário. Vamos lá. Cara, assim, ó, IA, assim dizer que quase ela não é mais tendência, ela já é quase uma pendência, né? Boa! E a IA invisível, ela vem de uma nuance, assim, de que desde outubro, ali, finalzinho de outubro de 2022, a gente vem criando esse bebê que é o ChatGPT, né? Sim. E é engraçado a gente falar ali que parece que a IA nasceu para o mundo ali, né? Quando nasce o GPT e tudo passa a usar, porque ele é um produto, né, de inteligência artificial voltada para o consumidor, né, o consumidor. Antes disso, a gente tinha um monte de desenvolvimento de inteligência artificial, até no nosso primeiro guia de 2017 a gente falava sobre inteligência artificial. E daí, quando, né, entra o ChatGPT, a gente entra nessa onda, assim, do que a gente chamava da criatividade automatizada, né? Em uma era, assim, onde a gente conseguia... É engraçado, assim, porque as pesquisas diziam, né? Como que você encara o advento da inteligência artificial, e várias pessoas falavam, assim, quando percebiam o que ela poderia fazer, que tipo assim, agora eu consigo terceirizar grande parte do que eu faço operacionalmente, alguma parte criativa também. Então chegou minha hora de botar nesse negócio para rodar e eu vou ficar tranquilão na minha, descansar. Chegou minha aposentadoria. E tem um outro grande grupo de pessoas que pensavam assim, tá, e o que eu vou fazer com isso a partir de agora? Como que eu crio novo a partir da inteligência artificial? E esse é o caminho que a gente enxergou, né? E é o que se concretiza hoje, que é o que faz sentido na evolução natural. Então essa galera que quer relaxar, eles vão ficar para trás, entendeu? Vão usar ali, vão aprender, mas essas coisas evoluem tão rápido que vocês vão ficar obsoletos muito rápido. Então o que acontece? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente passou desde o advento do ChatGPT, né, como um grande marco, àquela parada que todo mundo quer dizer que está usando inteligência artificial. Nossa, olha que legal esse vídeo que eu criei, olha que legal essa foto, nossa, olha esse prompt aqui que eu fiz com isso aqui, tá? Isso foi legal, e é legal. Você tem um monte de artista utilizando, que é uma controvérsia, algumas coisas, né? Criando coisas novas a partir disso. Tinha uma tendência que a gente colocou, que ela é muito relacionada à sustentabilidade, que era como que a gente consegue imaginar novos mundos. Aonde que a gente vai parar a partir daqui? E daí quando a gente olha para o varejo, agora, e a gente chama de IA invisível, a gente chegou num momento em que a gente cansou dessa falação de olha que legal isso, olha o que eu consigo fazer com isso. E a IA, ela tem que estar como base, ela tem que estar dentro das empresas. É praticamente, como a gente vai falar também, de sustentabilidade. É o beabá, a gente não está né? precisando dizer assim, galera, olha lá para a inteligência, olha lá para a sustentabilidade, aquilo tem que fazer parte do negócio. E a IA invisível, então, ela tá para quê?
menos para floreio, né, de coisas legais que se dá para fazer e mais para operação. Assim, o que isso aqui de fato está gerando de resultado? Então, na própria NRF, muitas das falas das grandes empresas eram isso. Tipo assim, lançaram milhões de iniciativas de inteligência artificial e ficaram com o que dá resultado. E como que você acha que o empresário pode usar essa IA invisível de forma estratégica? Muito bom. Assim, ó, uma das formas, até uma dica que eu dou, é que se a pessoa tem funcionário, tá? Deixa a pessoa explorar ferramentas de inteligência artificial, porque ela provavelmente vai encontrar formas melhores de fazer o que ela faz. Daí você vai lá e avalia, não faz sentido contratar essa ferramenta ou não. Porque ó, nós, como colaboradores, por exemplo, como empresários e trabalhadores, a gente utiliza o ChatGPT, por exemplo. Quem utiliza essas ferramentas já percebe que há um ganho de produtividade, né? Então, se você conseguir expandir isso para você mesmo ou para os seus colaboradores, é ótimo, entendeu? Então, não é assim, use lá para criar campanhas de marketing. É assim, cara, use se fizer sentido e te ajudar a criar campanhas de marketing, né? Então, aprimorar suas ideias, né? Exatamente. Assim. Validar, acrescentar, não para executar, para fazer, né? Para criar. E esse que é o problema, né? Que, tipo, tem um monte de gente que vai correr atrás dessa tendência como uma forma, tipo, eu tenho que fazer também, né? Que tudo bem, é um esforço e tal, mas ele tem que pensar, tá, mas o que gera de fato valor para você? Você precisa adicionar, isso é sempre para mim, assim, agora sou eu falando, né, porque tudo que eu trago, assim, geralmente ele tá baseado nos dados de fatos, informações, isso aqui é uma opinião minha já, assim. Quando você adiciona um processo dentro de uma empresa, você adiciona estresse, você adiciona curva de aprendizado, você adiciona um monte de coisa, é investimento de tempo, no pior dos casos, você está investindo tempo de uma pessoa. Então, assim, por que você não usa os processos que você já tem e tenta melhorar eles, né? Vou adicionar essa ferramenta para fazer isso porque é legal. Não é o caminho, entendeu? Por isso que eu falo, deixa seus colaboradores, as pessoas que trabalham contigo, explorar, deixa eles verem o que faz sentido para eles. Porque é ele que sente a dor, ele que vai utilizar depois. Então, nessa linha aí, a invisível vem para isso. E até porque isso dá uma sensação de pertencimento para o colaborador, que ele se sente parte, ele tá dentro das empresas humanizadas, né? Entra nisso tudo também. Né? E a quebra de objeções, né? Que muitas vezes ele, ou até durante um treinamento, ou fica com alguns colaboradores, eu percebo que eles ficam com receio de fazer algumas perguntas, ficam na dúvida, e ali ele pode validar, quebrar algumas objeções, trazer. Então, ele consegue estudar a partir de, né? É interessante essa fala, assim, até quando você for de colaborador também, tem um dado da Backslash que fala que 73, mais de 70% da geração Z, 56% da geração X e 30 e poucos por cento da geração dos baby boomers, eles mudariam de emprego para trabalhar em um lugar em que oferece ferramentas de inteligência artificial para produtividade. Então ele é um retentor de talento também, tá? De pessoas e tal. Então a inteligência artificial, né, como a gente colocou o nome de invisível, ele está menos pro floreio, né, e mais pro base da tua empresa aqui, assim. Então é mais ou menos sobre isso. E sobre a experiência unificada? Essa é boa também. Cara, a experiência unificada, ela tá para esse momento, assim, né, de que nós como consumidores, a gente passa por diversas jornadas, assim, né? Antigamente, a gente tinha um processo meio igual para todas as empresas, lá para trás. Você entrava, saía de uma loja, né, comprava no caixa específico. Você tinha formatos, por exemplo, de cafeterias que até nossos próprios consultores do Sebrae, quando a gente pensava lá em design de loja, cara, o balcão tinha que estar no mesmo lugar, no mesmo layout, entendeu? Tudo era meio que desenhado, né, igual, assim, né? E lógico, as coisas evoluíram, né? A gente oferece experiência como modelo e tal. E quando a gente fala de experiência unificada, ela tá para conseguir diminuir todos os atritos que existem do início ao fim da jornada do cliente, tá? Mas não só, né, quando a gente fala de varejo físico, de entrar na loja, comprar e sair, mas se precisar voltar, né? Se eu precisar me relacionar com ele nas redes sociais, você conseguir mapear toda a jornada e todos os pontos de contato que você tem com a pessoa. E lógico que essa fala bastante sobre tecnologia, né? Então, por exemplo, as experiências unificadas, elas estão muito fortes para a questão de pagamento. O Brasil é um grande hub, assim, de bancos, né, de fintechs no geral, que consequentemente oferecem formas de pagamento e de checkout mais rápidos, sem fricção e tudo mais. A gente tem uma empresa, inclusive, que teve na Feira do Empreendedor com a gente e que está sempre acompanhando a gente, que chama VendeZap. Que eles criaram um formato que é diferente do que tu não imagina, né? No e-commerce, por exemplo,
quando você entra na loja lá, você tende a fechar e fazer o checkout no site. Uhum. Eles te levam de volta pro WhatsApp e você fecha com alguém a compra ali. Né? Então, você tem jornadas específicas que conectam, né, todos os pontos de todas as entradas e saídas do seu cliente. É mais ou menos isso que fala essa tendência, assim, sabe? Então, só um complemento aqui, que então a gente fazendo uma correlação com aquela tendência que nós vimos no episódio anterior da personalização, é a personalização, mas sem perder essa unificação também. Aqui, nessa tendência, ela vai falar bastante sobre personalização, porque, consequentemente, você vai buscar isso, né, quando você unifica a jornada. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de experiências unificadas aqui, a gente está falando mais ainda da relação total da jornada, né? Desde eu descobrir quem você é, que produto que você vende, que serviço que você está oferecendo, até, de fato, eu comprar ou ter o meu pós-venda, né? E tudo estar conectado. E quando a gente fala do valor da loja física, eu vejo muita correlação, ela exige isso, né? Essa unificação, porque o meu cliente, ele está disposto a investir mais tempo na experiência de compra dele dentro de loja, né? Ali ele vai viver uma experiência, ele vai conhecer mais sobre o produto, ele vai ter oportunidade de uma curadoria mais humanizada, mais personalizada para ele. Só que quando ele chega no caixa, na hora do pagamento, né, quando você falou, ou na hora, ele quer agilidade. Né? Então, eu vejo muito que essa unificação aqui, ela vem, elas estão diretamente ligadas, essas tendências, né, Exato. Maurício? Até essa tendência específica, ela fala bastante sobre dados e como utilizar dados para potencializar essa experiência, né? Daí entra muito na personalização, se você sabe quem é, você consegue, né, criar jornadas mais personalizadas. E tem muito da experiência também. Tem até um case que a gente mapeia e visita em Nova York, que é uma loja chamada Reformation, que é uma loja de moda. É cara, assim, no geral, né? Pra mim, pelo menos. Mas, assim, eles têm uma pegada bem sustentável e a loja deles é bem interessante, porque o modelo, quando você entra lá, é tipo um Amaro aqui, que você tem as telas e você tem o mostruário, mas você não tem necessariamente os produtos, não tem um monte de coisa da mesma coisa, né? Você tem ali todos os produtos únicos, só tem eles, daí você entra nessa tela e você bota seu nome, escolhe as roupas que você quer provar, e daí eles preparam um provador para você. Fantástico. Daí você vai lá, né, entra lá, tem um armário com todas as roupas que você escolheu, então é uma experiência de loja totalmente diferente, que ele já passa a conhecer você na hora que você está, né, escrevendo na tela, e você já pode se logar ali, já nem precisa, nem tem checkout, você não tem um caixa para pagar, né? Então você faz tudo ali na tela, ou dentro do provador. Então, uma loja muito diferente, falando de valor da loja física, não tem quase atendente, tem uma pessoa ali que te ajuda, que ele está mais para te oferecer uma experiência boa do que de fato te atender, né? E daí todo o estoque da loja fica por trás dos provadores e a staff fica fica por trás. Então você não vê ninguém. Nossa, muito mas legal. As roupas estão lá e entram dentro do provador. E aí, quando a gente fala disso, como você vê a importância do espaço físico para que isso tudo funcione? A percepção do espaço mesmo do cliente e como organização da loja em si, né? Para que isso tudo funcione. Quando a gente olha assim para as pesquisas e a gente vê, né, principalmente a diferença entre varejo físico e digital, para o varejo presencial, os 3 principais pontos que mais importam é experiência, conhecer o produto e esqueci do outro. Já vou lembrar. Mas assim, o conhecer produto, exposição de produto é um negócio que impacta muito. E a questão do design de loja, assim, hoje em dia as pessoas buscam experiências diferentes, mas não precisam, agora é muito bom a gente falar isso, porque ele não precisa ser ciência de foguete, tá? Então, tipo assim, qualquer coisa que a gente fala de tendências, ele não precisa ser um negócio completamente fora da casinha. Ai, ótimo, Maurício. Ele então, é atingível, não inatingível. Eu vou dar 2 exemplos, assim. Allbirds, que é uma empresa de tênis sustentáveis e tal, tudo, roupa, enfim, mas predominantemente tênis. Eles têm um design de loja lá em Nova York muito legal, que ele é modular, assim, então as paredes, é um monte de furo, assim, eles enfiam uns cabos de vassoura, que não é um cabo de vassoura, lógico, né? Uns toquinhos assim e vão moldando toda vez o formato de loja, tá? Então, assim, é uma exposição de produto em formato de tênis, né? Que a gente conhece, parede com tênis, que é bem comum, que existe, mas ele tem uma modularidade. A On, que é aquela marca de tênis de corrida, que tá na moda também.
Você entra, você tem parede também de tênis, só que o estoque deles não fica lá atrás de loja. Atrás de cada tênis, você puxa a prateleira inteira, tem um armário, assim, sai e Que tal. legal. Então tem modelos diferentes. E tem uma loja que eu não vou conseguir citar o nome, porque ela é polonesa, e me desculpe, eu não sei pronunciar o nome da loja, mas ela é tipo uma Netshoes, tá? Começaram online, e quando eles foram fazer as lojas físicas, eles repensaram todo o formato de loja física. Então quando você vai lá, você não encontra uma parede de tênis. Parece uma Apple. Sabe? Fantástico. Com mesa, legal. assim, daí você seleciona lá, daí chega teu tênis e tal. Então, essa questão toda, né? E eles são um exemplo de experiências unificadas, assim, tá? Porque você começou sua jornada no digital, ele levou você para a loja física, pra você provar as coisas, achar que tá bom ou não, e daí você faz a compra lá. Então, Que tudo legal. sabendo quem é você. É muito legal esse case aí. Depois eu vou lembrar o nome deles. Não, o Júlio vai falar, né, Maurício? E continuando, né, dentro das nossas tendências e ainda falando sobre era digital, tecnologia, inovação, e eu acho que é bem importante a gente trazer para o nosso empresário, micro e pequeno empresário, que inovação, ela vai muito além de reconstruir a roda, né, Maurício? De tecnologias, de coisas absurdamente caras, né? E essa nova tendência aqui, eu vejo como para muitos empresários, uma grande inovação, onde ele pode trazer uma maior experiência, ele consegue unir várias dessas tendências, né? Que a gente está falando sobre o social commerce. Que nada mais é do que vamos vender pela internet? É isso aí, muito As bom. live shops. Live shopping. Eu vou abrir um parênteses nessa fala, foi muito bom, assim, que a gente sempre tá, nós como seres humanos, né, e que pessoas que querem inovar e tal, buscando o novo, a invenção, a disrupção, né, que é a palavra da moda, que dá pra gente fazer um podcast só sobre isso, assim, porque a teoria da disrupção é bem diferente do que a gente fala, mas virou vocabulário comum, depois a né? gente pode abrir um parênteses aí, ó. Vamos. Mas a gente busca isso, né? E é legal, porque o mundo que a gente vive demanda isso, né? A galera gosta de dar nome, mundo VUCA, mundo Bunny e tal. Eu gosto de falar do mundo caos, mas beleza. Daí quando a gente olha para isso, assim, né? Toda hora buscando a invenção, mas no final das contas a gente continua sendo os mesmos seres humanos, com as mesmas necessidades básicas de sempre, né? Então, quando eu olho para uma tendência, eu costumo dizer isso, que uma tendência, ou o que você faz para aplicar uma tendência, ela só se potencializa se você conseguir balancear essa sua sede ou a busca do novo e com algo que de fato atende às nossas necessidades humanas, né? Então a gente continua sendo aquela mesmo ser humano, só que a gente quer fazer coisas diferentes, só que não dá para você fugir daquilo, né? Então quando você consegue casar a mudança com as nossas necessidades é onde a gente está chegando na tendência. Mas legal, vamos falar de social commerce. Esse nome, que apesar de, né, eu não gosto muito de colocar nome em inglês nas coisas, porque a gente está falando, né, enfim. Só que esse termo a gente trouxe para cá de forma educativa mesmo, porque vai se falar muito em social commerce, né? Que é o comércio pelas redes sociais. Mas, Maurício, né? Nossa, como assim? Eu já compro nas redes sociais faz mais de 10 anos e tal, né? Mas o que muda de fato nessa tendência principal, assim? Tem vários dados que vai falar sobre live commerce, né? Comércio de live, assim, tal, vender por live faz muito sentido, vai continuar fazendo sentido. Tem uma pesquisa que eu acho que é da Euromonitor que fala que 42% das pessoas, vou errar o número, mas é um número que faz sentido, tá, galera? Que, enfim, 42% das pessoas preferem comprar por live commerce porque fica mais fácil de perceber as características do produto ou serviço que a pessoa está vendendo. E daí quando você olha para comércio das redes sociais, o que sempre aconteceu com a gente? A gente entra no Instagram, a gente tem lá um influenciador que nos está oferecendo alguma coisa, eu clico no link, eu saio da plataforma, ou abro o browser já no Instagram, né? Mas geralmente ele me leva para outro lugar. E o que acontece? O Instagram lançou há muitos anos atrás, o Instagram Shop dele lá e tal, não funcionou muito bem aqui, mas esse era um indício do que a gente chama, né, quando acontece essas coisas, de fato portador de futuro, que é um conceito que a gente empresta da economia para dizer assim, existe alguma coisa aqui que indica um futuro que está por vir. E a gente seguiu mapeando aquilo ali, e o que aconteceu? No ano passado, o TikTok, que é a empresa que no ano passado cresceu 18% em comparação com o Instagram que cresceu 1% no mundo, né? O TikTok lançou o TikTok Shop, que entrou no Brasil faz um mês e pouco, né? E o TikTok Shop, ele é uma plataforma que permite com que você faça a venda inteira dentro da plataforma, tá? Bem como o Instagram Shop se propôs, mas eles fazem melhor. Então, assim, se você vende pelas redes sociais, se você busca vender pelas redes sociais, TikTok Shop
tem que estar no seu hall de estudo aí para É uma você. super tendência, né, Não Maurício? tem como ficar de fora dessa parada, tá? E a gente não diz porque, tá entrando no Brasil agora, vamos esperar. Não, já tá em vários países, entrou no México faz 3, 4 meses atrás, então números Esse não gigantes. é passagem, né? É tendência Não real. tem como, tá? Então, o que acontece? Quando você entra, por exemplo, no TikTok, agora você vai conseguir criar sua loja lá dentro, mas quando você estiver fazendo live e mostrando um produto, você já consegue, já vai aparecer um card, a pessoa pode clicar na hora e comprar na hora o produto. Você acha que isso que a gente pode dizer que é um fator decisivo para a conversão? Porque como que a gente consegue garantir essa autenticidade e a conversão disso em venda? Assim, quando a gente tira as barreiras dos cliques, a gente compra mais. Tá? Tinha até uma tendência pós-pandêmica que a gente chamava de compras impulsivas. Assim? Cara, quem não fez compra impulsiva, né? Pós-pandemia, mas enfim. Então, quando você facilita as coisas, né? E até um dos paradigmas grandes dessa tendência é o quê? Nós do Sebrae sempre falamos para os pequenos negócios e para as empresas que a gente atende o seguinte: crie algo que gere valor, crie sua proposta de valor, faça esse cliente descobrir que você existe, ele vai avaliar essa proposta e ele vai comprar de você. Né? Daí você vai ter gerado desejo e tal, entre esse caminho de, né, mostrar o seu produto. Quando a gente fala de redes sociais, a gente está invertendo essa lógica. A gente está oferecendo desejo antes. Quem aí não fez uma compra impulsiva? Eu tenho minha compra impulsiva, que é aquela máscara que tinha um negocinho vermelho, máscara da pandemia, um negocinho vermelho aqui, que passava uma fita só aqui, ó. Botaram em todos os atletas profissionais e tal, e eu olhei para aquilo nas propagandas. Nossa, eu preciso. Lógico, eu sou um atleta profissional, né? Pau, comprei. Aqui, ó. Então, a rede social, ela funciona dessa forma, né? Ela tem a questão de curadoria também é uma tendência, né? A curadoria facilita a venda também, a indicação, mas o fato de não ter fricção, né, na compra é o que faz converter, tá? No final das contas é isso, assim. Então, a agilidade, né? A praticidade, nossa, né? Ninguém quer ficar... Tem o retorno, assim, o TikTok, é bom fazer um disclaimer ainda, né? O TikTok ainda tem políticas muito ruins anti-golpe. Então, você tá vendo aí, ó, dá pra falar, né, das flores do morango do amor no nosso último episódio, aí dá pra falar um monte de coisa nessa linha. Nossa. Tem o tal do Bob Goods, né? Sim! Canetinha de Bob Goods tá sendo vendido por R$ 39,90, 262 cores no TikTok. Faz sentido? Não faz, né? Então, tem ainda um monte de coisa, um monte de gente se apropriando desse espaço, mas, né, se você tem sua marca, uma das tendências que a gente fala também no nosso novo guia de publicação 2025 é a transparência radical, né? Você conseguir oferecer essa verdade, passar o que a sua marca quer, mas, no geral, assim, quando a gente fala de redes sociais, não faz sentido não estar mais no TikTok, tá? Que é o algoritmo que hoje tem maior potencial de entrega viral orgânica, né? Até estão falando que o marketing orgânico, no geral, né, tá sofrendo uma grande baixa, assim, mas no TikTok você ainda tem essa possibilidade, a gente vê vários casos aí. Quem não lembra aquele caso de Manaus, que tinha um bar vazio? Tinha um bar vazio, alguém postou da janela assim, olha só, o cara criou o bar e ele tá todo dia sentado, ninguém entra no bar. No outro dia tinha 900 pessoas dentro do bar do cara. Então, todo esse potencial de viralização e é aliado a uma plataforma que é muito robusta e que funciona, né? Enfim, né? As redes sociais. E eu até gosto de trazer, sou uma apaixonada pelas live commerce, eu falo que salvou, né? Quem trabalha no varejo, trabalha com vendas, as lives, elas salvaram o nosso faturamento durante a pandemia. E ali nós só começamos, né? Não existia nenhum estudo por trás, como eu vou fazer para que isso venda. E ali nós também não estávamos preparados o cliente tinha que sair da live para poder finalizar a compra e tudo mais. Alguém vai entrar, printa a tela, né? E isso funciona muito, mas olhando de modo geral, eu vejo que o grande diferencial é você... Porque só o empresário, só o vendedor ali, ele tem um brilho no olho diferente para falar do produto, ele tem um conhecimento. É diferente de você olhar no digital só uma foto ou só uma influenciadora usando. Ali você vai poder colocar todas as características, os benefícios, você vai entregar realmente o brand da marca, né? Então, ele é um caminho, sim, para fortalecer. Independente se você vai estar vendendo ali no TikTok Shop, né? Que
precisa começar, mas eu vejo que as lives elas precisam começar a acontecer não só para venda, mas como posicionar a marca também, para dizer quem sou eu no mundo, Exato. né? Visto que a gente tem quantas empresas hoje, né? E o Maurício deve saber esses números aí, né, Maurício? Quantas abrem, quantas fecham. Nossa, isso é... E como ser diferente? A fala é muito boa também com relação às lives, é que a gente falou no episódio anterior sobre as comunidades, né? Sim. Sobre as conexões autênticas e tal. E quando a gente fala de live, ele é um potencial de criação de comunidade, né? Então você tem ali um canal que as pessoas estão ali, lógico, tem o gatilho da escassez, né? De só estar ali, de só existir ali, mas ao mesmo tempo ele te conhece, ele se relaciona com você, porque o legal de você fazer live sem estrutura é que hoje, né, um dos principais fatores das redes sociais que gera engajamento é a realidade, né? Não é os vídeos produzidos e tudo mais, é o dia a dia, assim, a pessoa se relaciona com você e fala, pá, E a pessoa acaba se sentindo ali dentro da loja Exato. sem estar lá, né? Bom, agora, enquanto consultora, isso é uma das maiores objeções que a gente enfrenta, tá, Maurício? Foi muito bom você falar sobre isso. Porque quando nós estamos com o pessoal apresentando a importância da live ou até ensinando como desenvolver e criar, o principal limitante deles em fazer é a vergonha, é o medo da imperfeição, de não saber falar, de travar na hora e como vai ser. E foi muito bom você trazer essa fala, porque as pessoas... Eu sempre digo, gente, quem tá do outro lado é aquele cliente que você fala pelo WhatsApp, que você conversa, são as mesmas pessoas, né? É ser natural. Ah, mas se eu errar, e se eu travar, e se eu esquecer, tá tudo bem, né? Não tem. Então, reforça aí. O que nós, consumidores por trás, e esses estudos mostram, o que a gente quer ver, né? É engraçado que isso é uma questão geracional também, assim, né? A geração Z, por exemplo, é uma geração que tem bem menos apreço ou zelo pela essa questão estética das imagens e tal. Até tinha uma diferença, lembra que eles conseguiam diferenciar quem era a geração Z do resto do mundo pelo início de um vídeo. Que nós, quando a gente grava um vídeo, a gente corta o começo para já estar na nossa cara certinho. Eles têm lá uns vídeos, eles estão posicionando o celular assim ainda, né? Então, essa é uma diferença geracional interessante, assim. Tem um livro que chama, em português, agora republicaram no Brasil, um livro de 94, chama Arte e o Medo, republicaram agora, editora Seiva, que fala que é uma discussão sobre a arte e o medo dos artistas, né? Como que o artista consegue criar arte e tal. E numa das falas, né, dos princípios iniciais, ele fala que o artista ele tem a visão e a ferramenta. E a visão, ela é muito lá na frente, ela é o que ele quer fazer, e a ferramenta é o que ele consegue fazer, né? Então, o processo da construção é como se fosse uma obra nunca finalizada. Então, o artista que consegue finalizar uma obra e se sentir satisfeito com ela, geralmente ele para, ele não faz mais, ou ele não consegue criar mais. Então, esse é um processo muito interessante que todo mundo, e agora estou falando de arte, por quê? E para quem não é nativo, né, desse fazer de vídeos, ele acaba sendo, parece que você está construindo alguma coisa, está fazendo seu vaso de porcelana ali, sabe? Você está pintando uma tela, e você quer que seja perfeito, né? Tem outros estudos que são interessantes também, que falam sobre... Agora eu não vou lembrar qual universidade que era, mas o mesmo professor dividiu a turma em dois, e um grupo tinha que fazer, vou dar um exemplo, não me lembro o que era, um vaso perfeito, e só tinha uma chance. E os outros tinham que fazer 500 vasos, tá? E daí eles fizeram um semestre inteiro, né? E no final das contas foram avaliar né? Olharam para o vaso perfeito, para os 500 vasos. O grupo que fez os 500 vasos teve o vaso, claro, mais perfeito que o vaso das pessoas, né? Eles planejaram um monte e tal, desenharam só um. Então, a prática leva, né, para algum lugar. Exatamente. Assim. E não é diferente nas redes sociais, né? Então, a autenticidade, ela vende muito, assim, mas ao mesmo tempo ela vai te levar para um lugar que provavelmente vai ser mais perto de onde você quer chegar, né? E fazendo uma conexão com isso, como você vê, então, que é o novo papel dos influenciadores? Como que os influenciadores ficam no meio? É boa essa fala, porque quando a gente fala de TikTok, eu sempre tenho que dizer o que é o próximo passo, né? Que a gente não coloca no guia, assim, mas vem ondas, né? Todas essas tendências, quando muitas pessoas se aderem às tendências, elas geralmente se adaptam, elas mudam, a gente tem que fazer as releituras. E qual que é a nossa aposta para o que vai acontecer com o TikTok também? TikTok é hoje uma plataforma que todo mundo usa, muitas pessoas usam para consumir conteúdo mais até do que publicar, e a gente vai ver uma comercialização grande entrando para dentro do TikTok, o que vai
dificultar esse uso específico de consumo de conteúdo. Fantástico. Então tem 2 caminhos aqui. As pessoas acharem um saco o TikTok, porque tudo virou publi, né? Uhum. Ou todo mundo começar a ser vendedor sem falar que tá vendendo. Então eu tô fazendo um vídeo, a gente tá aqui, de repente do nada essa água tá à venda. Entendeu? Que é uma Mas grande eu tendência, nem falei. né? Exatamente. Mas eu nem Venda falei. silenciosa. Então a gente vai ver muito, para quem manja disso, de fazer esse marketing de influência, mesmo que, né, quando a gente fala em influência, não precisa ser muitos seguidores que você tenha, mas que, cara, eu uso esse relógio aqui e, nossa, mas eu uso aquele relógio, como perguntar para ele qual que é? Às vezes você faz isso com os amigos, né? Sim. Então a gente talvez veja ou esses 2 caminhos, ou seja, o TikTok fica muito chato por causa da questão das comercializações, ou ele vai tender a ser muito mais sutil do que a gente já viu até agora, assim. Falando de TikTok, Maurício, sempre existe uma dúvida para quem é. Ele é muito bom, mas quando a gente leva para os empresários, né? Mas meu público não tá aqui. Ou é porque ele acha que o público dele não é jovem o bastante para estar no TikTok, ou o ticket dele é mais high ticket, então, minha marca é uma marca premium, não cabe dentro do TikTok. E como é isso? E qual é essa grande tendência ali dentro, né? O TikTok é para quem? Para qual geração? Qual é essa... Cara, Esse norte aí. ótima pergunta. De fato, se o teu cliente não usa TikTok, vai ser mais difícil encontrar ele lá. Mas, provavelmente, você encontra ele em algum lugar, digitalmente, tá? Então, vamos lá, supor que essa pessoa tem um Instagram, ele tem um relacionamento legal com o Instagram. Por que você não republica os seus vídeos no Instagram e no TikTok? Formatos diferentes, as pessoas vão engajamento, beleza. Mas bota lá e vê se não vai gerar. E vê se não tem um público diferente do que você está imaginando pro teu próprio Também perfil. pode ser seu público, né? Então, assim, o TikTok hoje em dia, ele te permite testar coisas de uma forma melhor que o Instagram. O Instagram tá caro para testar. Caro para você conseguir chegar, caro e difícil de você chegar em públicos, talvez não sejam os teus. Uhum. Então, assim, o TikTok de fato tem o estereótipo da dancinha, né, das coisas e tal. Pode não funcionar para alguns públicos, mas potencialmente, dados os números e taxas de crescimento, ele vai se tornar muito próximo do Instagram também, tá? Então, assim, eventualmente o teu público vai estar lá, eventualmente. Perfeito. E como que você vê, falando sobre as próximas tendências, a sustentabilidade estratégica, né? E o poder da diversão. Essas são duas coisas. Ai, amo! E vai muito de encontro, né? Porque o TikTok, ele tá ali... Venda, impulso, né? Aquela loucura rápida. E aí a gente entra para essa parte da sustentabilidade. Cara, a sustentabilidade, assim, é uma coisa que sempre está em todos os nossos guias. É difícil de sair, e não porque eu queira que saia, assim, pelo contrário. Quando a parada deixa de ser falada tanto como tendência também, isso basicamente ou ela se dissipou ou ela se disseminou a ponto de não precisar ser falado mais, que é o que vai acontecer provavelmente com a inteligência artificial e várias outras coisas, né? Não vai ter como fugir disso. A sustentabilidade é a mesma coisa. Já há alguns 2 anos atrás, a gente parava de falar, é um processo parecido com a inteligência artificial, quando a gente falou que é tudo floreio, né? E daí de repente passa para ser algo que tem que gerar resultado. A sustentabilidade foi por muito tempo até estereotipada, né? Então, plantar uma árvore. No mundo da moda era fazer roupa com folha de bananeira, né? E não é isso, né, Maurício? Exatamente. Então você tem essas iniciativas, né, e tentativas de, como a própria moda também trabalha bastante em cima do termo do greenwashing, né? De você fazer a lavagem verde, você dizer que está fazendo sustentabilidade, por quê? Porque é gerador de receita, de demanda e tal. Então, só que, enfim, a gente vive cenário onde os consumidores são cada vez mais investigativos, né? A gente tem acesso à informação na palma da mão, então não faz sentido, quer dizer, faz sentido para algumas empresas, né? Enfim, só que as pessoas descobrem que você está dando migué, né? Então, sustentabilidade estratégica, quando a gente fala de sustentabilidade hoje, ela está, da mesma forma que a inteligência artificial, como base para as empresas, né? Como gerador de resultados, seja de receita, seja de resultado específico. Então, eu tenho uma startup também, que é uma empresa que nasceu na pandemia,
quando eu estava tentando ajudar os pequenos negócios de alguma forma a sobreviver aquele tempo, se evoluiu para um outro modelo, assim, hoje a gente já tem supermercadistas, mas a gente utiliza a inteligência artificial para ajudar o cara a desperdiçar menos produtos perecíveis. Incrível. Tá? Enfim, o supermercado, hoje em dia os números, segundo a Abras, né, Associação Brasileira de Supermercados, eles jogam fora o que eles, né, que eles colocam no papel. 81% dos alimentos que são jogados fora são perecíveis dentro dos supermercados. Então a gente criou uma solução lá que processa um monte de informações e ajuda ele a comprar melhor. Né? Ele tem resultados aqui, a gente tem clientes que, por exemplo, tomate o cara deixou de jogar 73% fora. Nossa, tá? É um resultado interessante. Então quando você vê de sustentabilidade, ele está menos para essas ações de compartilhamento, né, com o consumidor. Nossa, olha que legal, eu aqui estou salvando alimentos, e mais porque gera de fato resultado. Nesse caso, né, no nosso caso aqui, é resultado financeiro para o mercado. Tem mercados que vendem essa bandeira, né, estamos fazendo isso, assim, mas a gente vê cada vez menos. Então, quando a gente olha para o pequeno negócio, específico para o pequeno negócio, a sustentabilidade ela tem que fazer parte do DNA da marca, né? E a pessoa perceber que você está preocupado com isso, não só porque você quer vender o produto, e sim porque faz sentido. Que casa um pouco com aquela questão de propósito e valores que eu falei, né? Sim. Lá no começo, no primeiro episódio, a gente tem essa questão de valores, tem até no nosso guia do ano passado a gente chamou, pois eu lembro o nome, mas tinha uma questão de valores que era o quê? A gente vive um cenário polarizado, então as pessoas se relacionam com temas diferentes. Né? Então tem um exemplo bem específico dos Estados Unidos, de uma empresa que chama Square, tipo um marketplace de extrema direita, tá? E eu não estou fazendo nenhuma apologia, pelo contrário, né? Mas assim, ele tem um marketplace de extrema direita que pautam negócios. Então assim, você tem, se você entrar lá no Square hoje, você vai ver o quê? Marca de roupa que diz make more babies, faça mais bebês, loja de armas, todos os estereótipos da pauta da extrema direita. Só que você vai ter também o coffee shop da esquina, você vai ter a barbearia, são pessoas que se identificam com ali. Sim. E daí eu, como consumidor, eu falo, vou num desses porque ele é da minha galera, entendeu? E você tem outros exemplos também de outros aspectos políticos. Então, quando a gente fala de valores, né, é um negócio que é bem interessante assim de se perceber, porque a sustentabilidade ela se aproxima de valor hoje em dia como propósito. E a pessoa vai na sua loja ou no seu negócio porque ela se identifica com aquilo. Né? Não é só porque vou pagar por isso. E tem um outro ponto que é interessante para os pequenos negócios, que é uma tendência que a gente publicou no ano passado, que a gente chamava... Tô mal de lembrar os nomes hoje. Mas assim, o resumo da ópera era o quê? Qual que é o cenário do consumo hoje olhando para a sustentabilidade? Eu sei o que é, eu sei que é importante, mas eu não necessariamente estou afim de fazer nenhum esforço a mais ou gastar mais com isso. Lembrei do nome da tendência. Que a gente chamava Meu Negócio é Facilitar as Suas Escolhas. Então, a nossa dica era o quê? Como que você facilita a escolha do seu cliente? Então, quando ele for ter que comparar o seu produto com outro, ele tem que fazer mais sentido o seu. Né? Então, é mais ou menos isso. Como que você, ao olhar para a sustentabilidade e olhando ali para o cenário onde você está inserido, você consegue dizer para ele, sem que seja marketing puro e simplesmente, né? Dizer para ele, eu sou assim. Entendeu? E ele comprar de você por causa disso. Porque ele vai ter o mesmo esforço e vai gastar provavelmente a mesma coisa. Tá? Enfim. É fantástico, né, Maurício? E quando a gente fala de sustentabilidade, eu gosto de desmistificar ela da mesma forma que a gente desmistifica a inovação, né? Porque pro nosso comerciante, pro comércio, ele saber fazer uma compra assertiva, ele vai trazer maior lucratividade. Contudo, ele tá trabalhando a sustentabilidade dentro da empresa dele. Ele incentivar o colaborador dele a gastar menos papel e assim por diante, né? Impressão e tudo mais, ele vai estar trabalhando isso. Assim como para marcas, né, de moda que produzem produtos atemporais que vão ficar mais tempo no mercado, e aí a gente pode começar a entrar nos brechós e tudo, e vai vários episódios falando sobre isso, né? Também é sustentabilidade. Então, não é a folha da bananeira, não são gestos simples do nosso dia a dia que fazem muito a diferença, tanto para o nosso faturamento, porque eu falo que se manter no mercado, né, ser sustentável, a empresa também precisa, né? Cara, isso é uma fala muito boa, porque eu tô há um tempo já nessa linha, assim, né, com a minha empresa, assim, eu já passei por vários locais, assim. Eu me lembro muito bem que eu estava numa conferência de sustentabilidade lá em Miami, e era um simpósio para... Tem um cargo, né, de sustentabilidade, CSO,
Chief Sustainability Officer. Eles chamaram um monte de pessoas que estavam esperadas por isso. Eu estava no meio dessa galera. E o resumo da ópera, assim, é que o estrago que a gente fez, ele provavelmente nunca mais vai voltar já, né? Sim. E ele é um cenário bem pessimista, assim. Só que ao mesmo tempo, cara, pelo que eu vejo, assim, das minhas leituras e indas e vindas pelo mundo, assim, vou dar 3 exemplos de lugares, assim, né? Miami, Colômbia, Porto Rico e México. Tá? Nesses 4 lugares que eu estive, todas com empresas de impacto. E a maioria delas focada em sustentabilidade, assim, e vários produtos diferentes. O que era engraçado, assim, quando eu comecei a Fresco Labs, na cabeça de muita gente, naquela época, quando você trabalha com empresas de impacto e focado em sustentabilidade, geralmente você falava em ONG, né? É uma ONG, diz, não sei o quê, pessoal que recolhe lixo lá não sei aonde, pessoal que não sei o quê, né? Reaproveita alimento e tal. Aqui em Curitiba tinha o Good Truck também, que pegava, aqui em Curitiba, eu tô falando, eu sou de Curitiba, mas enfim, em Curitiba tinha o Good Truck, que a moça pegava os alimentos do Ceasa, que, enfim, fazia comida e tal. E esse paradigma mudou muito de lá para cá. Então, tem muita gente fazendo muito dinheiro, ganhando muita grana mesmo, com empresas de impacto e sustentabilidade. Eu tenho um exemplo de um cara do Líbano, que é um modelo muito interessante de loja de varejo, inclusive, de roupa. Então, o que ele é? Brechó, tá? Eu conheci esse cara, ele é um holandês que mora no Líbano. Então, brechó, focado em pessoal da classe C e D, na comunidade bem carente lá do Líbano. E o que eles fizeram? Eles recebem roupas e eles criaram o que eles chamam uma experiência digna de compra, e todas as roupas tinham que ser no máximo $1, tá? Então eles criaram essa loja dentro das comunidades, e daí com as curadorias de roupa que eles faziam, eles criaram uma segunda loja, chama Second Base. 16% dos produtos iam parar lá. Coisa mais hipster, assim, um negócio diferente. Essa loja aqui já subsidiava todo o modelo dessa aqui, tá? Então, essas 2 lojas. E daí eles foram criando marca atrás de marca, assim, tem uma lá de brinde, né, com o resto de coisa. Hoje em dia, eles têm parceria com a Zara e com a H&M, de estoque morto, vai para eles também, tá? Da região lá. E tem uma última que é uma bem interessante, chama Salad, que é salada, né, em inglês, que eles recebiam muito terno de doação. E terno pra você comprar é muito difícil, você tem que ajustar e tal. Eles fizeram parceria com estilistas famosos da Europa, assim, e os caras fazem coleções cápsulas e eles vendem tudo pela internet. Cara, 2 anos atrás, quando eu tive os números deles, eles faturaram $45 milhões no ano. E eles tinham 16 lojas. Esse ano eles já têm 42 lojas no Líbano e na Cisjordânia. Olha. Então, né, a gente fala assim, cara, o brechó lá que a gente conhece do centro, às vezes, né, tá lutando ali no dia a dia e tal. E o cara conseguiu criar um modelo que, né, é lógico, multicanal, bem interessante, assim. E a diversão fica onde nisso tudo? A diversão vem agora. E vamos fechar com chave de ouro, né, Maurício? Divertidamente. Essa é uma das que eu mais gosto. Essa grande tendência, né, eu acho que essa tendência para mim é uma das minhas preferidas, porque a gente envelhece, né? O corpo envelhece. Mas nós só vamos envelhecer se a nossa mente, se nós permitirmos que a nossa mente, né? Então, isso aqui vem para mostrar que eu sempre estive na tendência e continuarei. Que os cabelos brancos não vão mudar a minha essência. É muito bom, cara. Porque essa tendência é uma tendência que a gente basicamente trouxe do WSN, que eles chamam de Play Power, né? O poder da diversão. E faz muito sentido, né? A gente falou lá no outro episódio que a gente começou falando de escapismo nostálgico, né? Que a gente está num cenário em que tudo está muito e a gente precisa buscar conforto, e a nostalgia é um desses confortos. A diversão também é um caminho para o escapismo, principalmente, né, do cenário em que a gente vive, mas mais do que isso, assim, hoje em dia, a diversão, né? Porque a gente fala poder da diversão, mas o play no verbo, né, do play do inglês, ele é o brincar também, né? Ele permite muitas coisas, ele permite que a gente escape, a gente permite que a gente desopile, a gente permite que a gente consiga, dentro de empresas, por exemplo, se conectar melhor com as pessoas, né, resolver problemas de forma mais criativa e mais lúdica e tal. Então, a diversão, ela vem para facilitar tudo na vida, o que é bem simples, né? Você vê campanha de marketing, você vê rede social, ela é pura diversão. Você for ver, agora se eu expandir o termo para entretenimento, a gente vai para outro patamar, né? O entretenimento, assim como um todo, o setor de entretenimento muito forte nos Emirados Árabes, no geral,
quando a gente traduz, né, e traz para cá, para nossa realidade, e a gente vê as nossas redes sociais, de como o brasileiro faz marketing em redes sociais, cara, que dá pra você ficar o dia inteiro assistindo propaganda, o cara tomando uma tijolada num capacete, a outra chegando com uma porcelana atrás, entendeu? Então, isso é muito legal, assim, porque tem muitas formas de você aplicar no seu negócio. Lembra aquela que tinha que o pessoal entrava na loja, tinha que fazer alguma coisa, entrar dançando, ganha desconto se... Cara, olha que coisa simples e que genial. Depois você posta nas redes sociais, a galera acha graça pra caramba. Então, o poder da diversão, ele é isso, assim, né? E quando a gente tava olhando e mapeando essa tendência, eu tava até em Nova York lá, eu falava assim, cara, quando que a gente deixou de brincar, né? Quando que a gente parou de se permitir fazer essas coisas, assim? Eu me lembro que esse racional veio muito do que a gente estava um dia, esse ano, em Nova York, eu fiquei 15 dias, eu entrei em 86 lojas diferentes, em negócios e tal, eu conversei com um monte de gente, e uma delas, porque eu estava com a minha família, minha filha, minha esposa, minha sogra estavam lá também esse ano, daí num dia minha filha queria ir no Museu das Cores, Color Museum lá. E a gente eu fui com eles e tal, porque eu também já tinha mapeado, que era uma questão muito de diversão e de exploração e tal. E a gente visitou o museu, é sensacional, um monte de coisa. E no final tem uma grande piscina de bolinhas, assim, um escorregador e tal. Daí chegou lá, você come um sorvete cor azul e vai brincar na piscina de bolinha. E minha sogra tava lá, e ela logo foi e sentou na arquibancadinha, assim, né? Eu falei, como assim, né? Vamos lá nas bolinhas, assim. Mas assim, na cabeça dela... Não era pra ela. Não era pra ela, exatamente. Ela foi lá, foi até difícil tirar lá depois, né? Mas assim, é muito engraçado, assim, né? De fato, a gente não se permitiu mais. Tem um momento que as coisas parecem que não fazem sentido pra gente, né? Uma coisa legal também, até tem um vídeo, eu deveria postar esse vídeo nas redes. A gente tá dentro da piscina de bolinhas, daí tá a minha esposa, minha filha brincando, e minha esposa filma minha sogra, e eu tô mandando vídeo pro Sebrae, pra unidade de marketing, que a gente publica as coisas, e eu tava deitado dentro das bolinhas, assim, ó. E daí ela filma minha sogra, e a minha sogra assim, esse que é o trabalho do Maurício? Ai, que delícia! Se acostuma que eu faço todo dia. Mas, de fato, né, a diversão e o brincar, ela vai ser ferramenta ainda para os próximos anos, e cara, uma coisa muito simples de aplicar, né, nos pequenos negócios. A gamificação, ela já vem, né, Maurício? Muito bom. Gamificação. Gamificação, ela é uma forma, né, de diversão e de jogo, de participar das coisas, continua fazendo muito sentido. Quanto mais simples, melhor. Fica a dica, tá? Você não precisa ter um aplicativo que tem que seguir, pode ter também. Mas hoje em dia, principalmente quando a gente está falando da manualidade, da experiência de loja, né? Cara, se for negócio analógico, melhor ainda. Tá? Eu vou dar exemplo da própria NRF lá. Isso. Tinha a IBM, stand gigantesco lá, né? O que os caras tinham no meio do stand deles? Uma mesa de ping-pong. A galera ia lá, jogava. E o que eles fizeram? Pegaram lá o que eles queriam vender, que eram câmeras de monitoramento, não sei do que, filmava a galera vendendo e dava umas estatísticas do jogo, entendeu? Não é uma aplicação que eles vendem, mas estava ali servindo a um propósito e tal. Mas vários outros estavam usando isso, assim, desafios de você jogar a bolinha não sei no que e tal. Se você for ver, esses desafios, né, nos remetem, nos levam para um lugar, assim, engraçado, da competição, do acertei e ganhei um brinde e tal. Então, cara, fica a dica, assim, se tem uma tendência dessas aí, se você puder e quiser botar, né, para rodar amanhã ou hoje já, essa aí, né? Você vê que isso se torna, então, um diferencial hoje em dia? Ah, com certeza. Facilita tudo, né? Facilita a comunicação, facilita o relacionamento, a questão da criação de comunidades, né? Que a gente falou também. E volta lá nas primeiras informações que você trouxe do que o digital fez com a gente, né? De fechar, dos problemas mentais, vamos dizer, a gente conseguir equilibrar, né, Maurício? E tornar as coisas mais leves e menos digitais. Quando você fala, né, se for analógico, melhor ainda. Pra gente sair um pouquinho dessas telas, né? Exatamente. A gente precisa dela, mas pra trazer criatividade, pra pensar em inovação, pra buscar formas de inovar e trazer resultado para o nosso negócio, essa tendência, ela faz com que a gente saia da ilha para poder ver a ilha melhor, né? A gente saia do nosso caos, como você tanto gosta da teoria do caos, né? Eu adotei isso, minha teoria perfeita, a teoria do caos. Por quê? Quando não tem mais o que fazer, para onde ir, aí ou você vai ou vai, né? Então sai e pensa
de uma forma mais estratégica, de que forma, e sempre com o cliente no centro, né? Quem é o meu cliente, né, Maurício? Eu acho que isso também é algo que é muito importante a gente deixar e reforçar para o nosso público, né, para os nossos varejistas, que é muito importante para que essas tendências todas aconteçam, é importante que ele conheça quem é o público dele. Todas elas vão fazer sentido? Talvez não. Mas a grande maioria, sim, se ele souber para quem ele está fazendo e como ele vai fazer, não é? A gente até aproveitar e fazer um jabá, porque a gente tem um estudo específico que fala sobre gerações. Tudo bem, às vezes você não usa, né, gerações para fazer segmentação e tal, mas ele fala muito sobre as nossas diferenças culturais e de anseios, assim, das diferentes gerações, que é o nosso guia especial geracional. Tem um outro estudo muito bom da Consumoteca, que eles chamaram de Adultopia. Tá? Nossa, eu já tô curiosíssima para conhecer. É muito bom mesmo, porque eles falam... Tem vários... Enfim, eles quebram as gerações, mas eles falam que tem 3 principais direcionadores, assim, de anseios, né? Mas o que mais me chama a atenção, assim, e que é parte do que você comentou, que é o quê? Antigamente a gente tinha esse padrão, assim, né? Do meu avô, cara, eu nunca vi, acho que ele de shorts, entendeu? Ele era calça social e sapato em casa, assistindo TV, entendeu? E hoje em dia o vô não é mais assim, né? Ele tá de shorts, sapatense, enfim, tá viajando e tal. Então, nesse ponto específico, né, desse estudo da Adultopia, tem um ponto que eles falam assim, que a gente perdeu os ritos sociais comuns de sociedade. Tirar a carteira aos 18, se aposentar aos 60, né? Então, ele fala que as nossas idades, é até uma das tendências que a gente traz para o guia que a gente está publicando agora, que é idades fluídas. A tendência é que ele divide em 3 aspectos, né? A juventude, a adultez e a velhice. Que a gente está ampliando as barreiras da adultez. Então, o jovem fica adulto mais cedo. E o adulto envelhece mais tarde, tá? Então, basicamente, isso que a gente vê, assim, um grande bololô, né, de uma galera que ela é bem mais parecida do que antigamente essas separações específicas. Então, o que você fala é isso, né? Às vezes você tem, dentro do poder da diversão, espaço para comunicar com as pessoas, que talvez você tenha uma imagem do vô antigo, que talvez ele não risse mesmo das coisas que você ia rir, mas o vô de hoje em dia, ele vai rir. Ele está mais antenado, ele recebe informação de forma diferente. E muda também, né? Eu acho que até dentro do Sebrae não existe mais essa... Quando vai pensar em público-alvo, não é mais entre tanto e tantos anos. Não. Isso acabou há muito tempo, né? Então, quando a gente fala em público-alvo, a gente pensa em comportamento de consumo, né? E aí a gente foca, porque já que ninguém vende para... Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém, né? Exatamente. Então, você foca num público ali e vai vir... Eu sempre falo do TikTok que pode acontecer, porque às vezes a gente tá tão fechado achando que o meu público é só aquela idade, aquele gênero, aquele isso. Não! Hoje... Nossa, essa sua fala foi fantástica. Ela vai muito de encontro do que a gente vê, né? E acredita como uma grande tendência. E para fechar, Maurício... Ai, Ana, dava pra ficar aqui uns... Vamos fazer um podcast do Nick especial, temporada especial Maurício, né? Vamos, que, tipo, vamos aí, muito, 10 muito, episódios. Vamos mudar É horas e horas, mas pra fechar... falando aqui para os nossos empresários, né, os micro e pequeno empresários, olhando para tudo isso, olhando para todas essas tendências, entre essas 9 e outras, tantas outras, o que precisa ficar de olho, o que não pode perder e a gente tem que colocar ali a lupinha do conhecimento e buscar, porque é o caminho. Boa. É o caminho do... Por onde começar. Cara, assim, se eu for olhar, assim, né, que a gente falou bastante das tendências, né, tendências são recortes que geralmente eles têm menores amplitudes, então o que a gente está falando aqui pode ser que a gente esteja falando do Paraná, do Brasil como um todo, mas pode ser que seja até, né, específico, lógico, o que a gente publica é estado, no mínimo, né, mas é Brasil também. E o que eu vou trazer, assim, eu acho que como drivers, para todo mundo ficar de olho, eles são macro tendências, ou seja, o que a gente vai buscar daqui 15, 20, 30 anos a gente vai estar falando ainda, tá? Perfeito. Porque são 3 principais pontos aqui. Gente, pega o papel e a caneta e anota. Dica de ouro. Uma deles, eu acho que o mais latente é a busca pelo bem-estar, tá? Então a gente vai estar falando de varejo, e aqui se aplicam muitas coisas, tá? Então o bem-estar no geral não é só o varejo do bem-estar, mas como que você oferece isso para as pessoas, o escapismo nostálgico, o escapismo da diversão, ele pode ser bem-estar também, tá? Então
5 anos atrás, a gente publicava uma tendência que chamava Reconexões Humanas, né? E já em 2023, 52% da população brasileira acredita que saúde mental é um dos principais problemas de bem-estar no Brasil. Tá? Então, o bem-estar, no geral, é um grande driver, assim, que você pode olhar e oferecer coisas e adaptar o seu negócio, porque vai fazer sentido por muito tempo. Segundo, é o que a gente chama da busca pelas comunidades, o valor do pertencimento. Aqui entra a questão das comunidades, que entra a questão do terceiro espaço no varejo, né? Que é aquele negócio assim de eu tenho meu trabalho, eu tenho minha casa e tenho um local que eu frequento mais, que é o terceiro espaço da minha vida, que, por exemplo, Starbucks sempre fez isso muito bem, né? Agora mudou um pouco o modelo, mas era onde a galera ficava sentada, tomava café, gastava um tempo lá. Então, o varejo tem potencial de ser terceiro espaço, que hoje em dia ele está muito para o bem-estar, academias, né, onde o pessoal passa o terceiro tempo. Então, a gente vai falar, né, só para recapitular, o bem-estar e o valor do pertencimento. E o terceiro, que a gente está chamando, é a vida otimizada pela tecnologia. Daí a gente entra com as inteligências artificiais, né, com a digitalização da vida como um todo. Então, aqui, a gente está falando não só do gerador de valor, receita, né, para a empresa como um todo, mas o auxílio dessa pessoa na vida, né, que um dia ela vai envelhecer, que um dia o público dela vai envelhecer. Então a gente tem, por exemplo, pegar exemplos da Ásia, assim, Europa, que estão com as pirâmides demográficas se invertendo, né, tem às vezes mais pessoas idosas e tal. Quais são os cuidados que essas pessoas vão ter, né? Que tipo de necessidades que elas vão ter? Será que tem mão de obra para cuidar de todo mundo, né? Então, a Honda, por exemplo, no Japão, tem assistente virtual dentro do carro para ser acompanhante da pessoa. Ele troca ideia, né? Acompanhante emocional, assim, troca ideia, vê se o cara não está dormindo, tendo um ataque já no volante, sacanagem, né? Mas enfim. E a mesma coisa na Europa, né? Você tem, por exemplo, supermercados que são focados em atender público de terceira idade, com caixas mais lentos, com local para você ir lá e trocar ideia, porque geralmente a pessoa mora sozinha. Então, são esses 3 pontos, tá? Bem-estar, a vida otimizada pela tecnologia e o valor do pertencimento. Se vocês conseguirem dar uma olhada nisso, assim, né? É para onde o mundo vai se encaminhando, assim, com bastante ênfase. Que legal. Fantástico. Muito obrigada, Maurício, por esse bate-papo maravilhoso, por tudo isso. E para vocês que estão nos assistindo, só apliquem todas essas dicas que o Maurício deu para nós, todo esse repertório das tendências que com certeza vai fazer diferença. E se vocês aplicarem, se não, quando vocês aplicarem, que eu espero que comece hoje, principalmente a parte da diversão, porque agora eu só quero consumir diversão no espaço. Vou exigir nada menos do que diversão. Contem pra gente, compartilhem o que foi que vocês aplicaram e como tá sendo o retorno disso. E fiquem por aqui, que nós temos sempre, semanalmente, episódios como esse, que é um porto seguro para você, empresário, acompanhar tudo que está acontecendo de melhor no varejo da nossa região. Fantástico, Ana. Amei. Deixa eu te contar, você falando ali, já veio uma ideia, né? Eles podem até dizer quais são as tendências que eles querem ver primeiro, dentre todas essas, para a gente trazer especialistas, cases de sucesso da nossa região, de empresas assim como a sua, que muitas vezes, né, você está com dificuldade em como eu vou colocar isso em prática. O nosso papel aqui do NIC é facilitar, é trazer. Hoje o Maurício trouxe aí, ó, um apanhado, a gente fica aqui, uau, né? Quanta informação incrível. Mas vocês podem escolher aqui, sim, ó, igual a Ana falou, qual é a tendência que querem ver primeiro, e que tem muita coisa boa vindo por aí, né, Ana? Exatamente. E os próximos participantes são os que já estão colocando isso em prática. É isso aí, você não perde por esperar. Até mais, pessoal! Gente, se quiser saber mais, também você pode entrar no site sebraepr.com.br/tendências e acessar todos os nossos guias de forma gratuita. Um abraço.